Poder 360 conversa agora com o repórter de economia Douglas Rodrigues sobre as principais propostas econômicas de Lula e Bolsonaro. Boa noite, Douglas. Boa noite, Paulo. Boa noite, pessoal. Então, nesse segundo turno, houve uma circunstância bastante interessante, no qual os dois candidatos que lideram a disputa pela presidência da República prometeram várias coisas em comum. Ambos querem manter o auxílio emergencial de R$600 a partir de 2023. Que não está no orçamento de 2023, que foi enviado pelo atual presidente Jair Bolsonaro, certo? Sim, Paulo. E esse vai ser o grande desafio do próximo presidente. Por quê? Já que não está dentro do orçamento, porque não há espaço embaixo do teto de gastos, que é uma norma que está na Constituição, para poder fazer uma despesa e para manter esse auxílio de R$600, o próximo presidente vai ter que encontrar 52 bilhões de reais dentro do orçamento. E o que eles prometeram em comum ao longo da campanha? Lula defende uma valorização do salário mínimo acima da inflação, caso ele seja eleito. E Jair Bolsonaro foi bastante criticado na reta final da campanha, porque havia uma notícia de que Paulo Guedes e sua equipe estavam estudando não atualizar o salário mínimo pela inflação. Paulo Guedes negou e ele prometeu que vai fazer um salário mínimo acima da inflação no próximo ano. E na reta final da campanha, Jair Bolsonaro prometeu um salário mínimo de R$1.400. Agora, não está claro se vai ser já no próximo ano esse valor, certo? Ele disse que vai ser já no próximo ano, depois de um debate na TV Globo, mas ainda não está definido como que essa promessa vai ser cumprida. Aqui no Poder 360, nós levantamos o custo de cada uma dessas promessas que eles fizeram na reta final da campanha. Jair Bolsonaro vai precisar encontrar 142 bilhões de reais no orçamento para poder cumprir as promessas feitas durante a campanha. Já Luiz Inácio Lula da Silva vai precisar encontrar um pouco menos, 117 bilhões. O que diferencia? É justamente o aumento real do salário mínimo. Lula estava estudando um aumento de 2% de aumento real. Já Jair Bolsonaro prometeu um aumento para R$1.400, o que representa um ganho de 15,5% em relação ao salário mínimo atual. Lembrando que durante os três últimos anos, né, em que Jair Bolsonaro já era presidente, não houve aumento real do salário mínimo. Houve, sim, reajuste pela inflação, não é isso, Douglas? Sim, houve apenas um reajuste pela inflação. E quais são os outros pontos em comum? Lula defende isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Já Jair Bolsonaro quer um pouco maior. Ele quer aumentar a isenção para quem ganha até 6 salários mínimos. No Auxílio Brasil, os dois também prometem uma ampliação. O que diferencia? Bolsonaro quer dar um 13º para as mulheres que estão dentro do Auxílio Brasil. Já Lula quer dar um extra de R$150 para aquelas famílias que têm crianças abaixo de 6 anos. Ou seja, no final o orçamento até que acaba ficando parecido, porque as propostas vão ter um custo fiscal similar. Outra promessa que eles fizeram Lula promete dar um aumento acima da inflação para os servidores públicos, que ficaram com salários. Os funcionários públicos ficaram com salário defasado ao longo do governo Jair Bolsonaro. A maior parte das categorias teve o salário congelado durante os 3 últimos anos, não é isso? Isso. E qual vai ser o grande desafio do próximo presidente? Encontrar dinheiro para poder financiar essas propostas. O que eles estão estudando? Jair Bolsonaro e sua equipe vem avaliando a ideia de tributar dividendos, ou seja, uma parte do lucro das empresas já no próximo ano. Ou seja, eles querem que uma reforma seja aprovada logo depois do segundo turno, caso sejam eleitos. Detalhe, ela já foi aprovada na Câmara dos Deputados, basta aprovar no Senado, certo? Isso mesmo. Agora, seria suficiente isso para resolver todas as promessas? Resolve parte. Do lado do financiamento, já resolve uma parte do desafio que o próximo presidente vai ter. Mas o maior desafio mesmo vai ser negociar com o Congresso uma mudança na Constituição para poder alterar o teto de gastos. Vai ser preciso mais de ao menos 308 votos na Câmara e vai ser necessária uma grande articulação. Jair Bolsonaro já conseguiu fazer... É importante, acho, a gente explicar para quem está assistindo a gente, Douglas, o teto de gastos, que é uma emenda constitucional que foi aprovada durante o governo do presidente Michel Temer,
em 2017. Em 2016 e entrou em vigor em 2017. Em 2017, exatamente. Ela estabelece o seguinte: os gastos de um ano para outro não podem aumentar mais do que a inflação. Então, não importa se tem mais dinheiro, se conseguiu vender uma estatal, fazer alguma coisa, não pode, os gastos estão limitados àquele total do ano anterior mais a inflação. Isso é o total, quer dizer, claro que pode, um item pode aumentar muito, mas aí vai ter que cortar de outro lugar. E isso é uma coisa que não dá para fazer acomodando todas as promessas que foram feitas, não é, Douglas? Sim, realmente nenhum governante eleito no primeiro mandato vai querer começar governando com um grande corte no orçamento. Até porque vão ser necessários, no caso de Lula, 117 bilhões, no caso de Jair Bolsonaro, cerca de 148 bilhões de reais, fora o déficit já previsto no orçamento. Exatamente, quer dizer, isso daí não é o déficit é para além do déficit já previsto. Né? Exatamente. O governo... é mais dinheiro que vai ser necessário encontrar. Isso, e vai ser necessário uma grande articulação com o Congresso. Ainda não se sabe se Lula foi eleito, se ele vai fazer essas reformas já neste ano ou no próximo ano com o Congresso eleito. Jair Bolsonaro e sua equipe já querem fazer uma mudança já, caso ele vença neste domingo. Bom, vamos dar uma olhada aqui no painel de apuração. Ops, não, tá aqui. Pronto. O ex-presidente Lula está com 50,29% dos votos. Jair Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, que busca a reeleição, 49,64%. 83% das urnas apuradas até agora. É importante a gente registrar aqui que tem mais um governador eleito. O governador da Paraíba, com praticamente 100% das urnas apuradas, o atual governador, João, conseguiu a reeleição com 52,42% dos votos. Votando ao cenário presidencial. Bom, isso é apuração na Paraíba, né? Mas aí vamos voltar aqui para ver o cenário presidencial. A gente tem 83% dos votos apurados, portanto, e uma vantagem. O ex-presidente Lula mantém a vantagem. Ela cresceu um pouquinho em relação ao último momento em que a gente verificou aqui. É uma vantagem muito apertada. Bom, o Poder 360 faz agora um breve intervalo e volta logo mais com análise do cenário eleitoral. Muito obrigado, Douglas.